Salve, salve galera! Olha só, nesse vídeo, um momento muito especial, a gente vai aprender a natureza das frações. Eu não vou resolver expressões grandiosas com frações, a gente vai fazer nisso no outro vídeo, mas é importante a gente ter esse momento, é importante a gente assistir esse vídeo para a gente entender como elas funcionam, para a gente entender como é que é o coração, como é que é a alma das frações e truques que podem envolver isso também. Tem ali um 3 sobre 5, é assim que a gente fala, e 5 sobre 3. Duas frações que são inversas. Tá aí uma palavra importante que pode aparecer por aí e ajuda a gente a raciocinar. Uma fração é inversa da outra quando tu vira ela de cabeça para baixo e ela se torna outra. Então, essas duas frações são inversas. E o que significa uma fração para fim de fazer cálculo? Não para fim de fazer geometria, para fim de fazer cálculos aritméticos e algébricos. Esse cara, o numerador, que é o de cima, está sendo dividido pelo de baixo, o denominador. E nisso você começa a pensar assim, tá, peraí, professor, mas se isso é uma divisão, por que a gente tem que aprender todo esse universo de fração e de MMC e aquelas coisas todas lá? Por que não é só dividir? Por que a gente só não divide? Pois é, tu pode dividir. Nada te impede de pegar o 3, dividir pelo 5, se tu prefere número decimal, número com vírgula, e a gente teve um vídeo sobre isso, tranquilo, divide o 3 pelo 5, faz a divisão e começa a operar número com vírgula. Você tem essa liberdade, vai dar certo. O problema é que, eventualmente, você pode se deparar com alguém assim. E agora não tem escapatória. Agora você tem que saber o que é uma fração, a natureza dela, as operações, como ela funciona, o que ela significa, que é o que a gente vai aprender aqui, tá? Isso aqui não dá pra... Você não pode dividir 3 por x menos 2, vai ficar uma coisa muito estranha, muito bizarra. Então, 3 dividido por 5, a gente faz a operação aqui. Coloco 3 no algoritmo, dou um espaço e boto aqui o meu 5. Tô dando um espaço aqui porque 3 não dá para dividir por 5, 3 não é divisível por 5, né? Então a gente está forçando uma divisão aqui. Para isso a técnica é a seguinte, eu boto um 0 a custo de um 0, você vai memorizar isso aqui muito bem se tu fizer a lista, tem várias questões assim lá, várias questões que cobram isso lá. A lista tá aqui embaixo no link, não esquece, tá? Então, 30 dividido por 5 eu vou ter que pensar. Agora sim, 5 para chegar em 30 vai ser vezes 6, bem certinho, né? 5 vezes 6 é 30, subtraio não dá resto. Ou seja, 5 dividido por 5 é o 0,6, né? Ele é 0,6 disfarçado, escrito de outra forma. Ele é esse número com vírgula e tudo que a gente aprendeu sobre número com vírgula está valendo para esse cara aqui. Agora que ele está assumindo a forma de número com vírgula. Entendeu como funcionam as frações? Vamos ver o contrário agora, vamos ver o inverso dessa fração, o que vai acontecer? Vou ter que dividir o meu 5 por 3. Pelo menos agora, o meu 5 é maior do que o 3, né? Então eu vou ter que começar com esse empréstimo de um 0, por um 0. Eu começo tentando dividir mesmo. 3 para chegar em 5 é vezes 1. Subtraio 3 então, porque se fosse vezes 2 dava 6, ia passar, né? E aí fica 2. Agora sim, agora eu coloco uma vírgula por um 0. Não um 0, porque já tem ocupando essa casa aqui. Só uma vírgula por um 0. 3 para chegar em 20 vai ser vezes 6. Se eu faço vezes 6, eu subtraio e isso aqui me dá 18. A diferença dá 2. Agora o que a gente faz? A gente coloca uma vírgula a custo de um 0? A gente escreve número com 2 vírgulas? Não. Na notação aqui do Brasil e da grande maioria dos países, não há números com mais de uma vírgula. Então a gente tira essa vírgula aqui e a gente botou aquele 0 a custo de nada. E isso aqui vai começar a repetir, né? Porque, se tu viu bem aqui, ó, 3 para chegar em 20 é vezes 6 de novo. E vai continuar fazendo isso, e continuar fazendo isso, e continuar fazendo isso, infinitamente. Você já deve ter feito uma conta na calculadora, e a calculadora deu um número imenso com vírgula, isso é uma dízima. Em particular, isso é uma dízima periódica, porque é um padrão aqui, ó, 6, 6, 6, 6, 6. Ou seja, 5 dividido por 3 é 1,6666666 infinitamente, com infinitas casas decimais. Interessante que esse número é o inverso desse número, mas na forma decimal a gente não consegue ver isso, né? Eu não consigo ver que esse número seria o inverso desse, eles não parecem ter um padrão tão óbvio. Mas na forma de fração deles a gente consegue observar isso. Então olha como é importante a gente ter a tecnologia de frações. A gente começa a notar coisas que a gente nunca saberia se a gente operasse só com decimais. Frações são mais poderosas que números com vírgula. Tá? Lembre-se disso, elas fazem mais coisas, elas têm mais capacidades, elas são literalmente uma tecnologia em cima
E é por isso que a gente tem que aprender elas. Então vamos fazer umas coisinhas diferentes agora com elas. Então tá, temos mais dois exemplos aqui. Eu tenho o meu 4/5. Se eu precisar, ou se eu quiser, para garantir que eu vou acertar um cálculo, eu transformo esse cara num decimal. E se tu pegar 4 e dividir por 5, pode conferir aí, vai dar 0,8, no método que a gente aprendeu. Porque o que eu quero falar para ti é o seguinte, 8 dividido por 10, até posso pensar em R$8 dividido para 10 pessoas, também dá 0,8. Então olha que interessante, existem frações diferentes, com a aparência diferente, 4/5, 8/10, que valem numericamente, essencialmente, a mesma coisa. As duas valem 0,8. Isso aqui é 0,8, isso aqui é 0,8. E mais do que isso, tem aí um porém, que é o seguinte, eu posso escrever outra, posso escrever 80/100. Só botei um zero a mais ali. O valor é o mesmo ainda, porque 80 dividido para 100 pessoas também vai dar 80 centavos. E posso criar outras também. Se eu fizer aqui 28/35, isso aqui dividido também dá 0,8. Quantas frações existem que significam que valem 0,8? Infinitas. Infinitas. Mas a 4/5 é especial. A 4/5 é que a gente chama de irredutível. Ela é a fração irredutível, quando tu lê isso em algum texto. Essa fração aqui é irredutível porque ela é a menor delas. De todas as que eu consigo pensar, a menor de números inteirinhos, ou seja, sem botar número com vírgula no meio da fração, porque daí fica fração dentro de fração. A menor de números inteiros, de números sem vírgula, que existe possível, é essa daqui, é a 4/5. Ela é especial. Ela é, digamos, a verdadeira representação do 0,8 como fração. Ela é a mais importante, a primeira que eu escrevi ali, dentre todas essas. E a gente tem que aprender a transformar essas frações aqui naquela ali. Você eventualmente vai estar fazendo um cálculo numa prova e vai chegar nisso daqui, ó. 80/100, 28/35, pior ainda, né? Números mais parecem menos diretos do que esse daqui. E você tem que saber transformar no 4/5 para tu não sair carregando esse número imenso na tua conta. Imagina levar esse número ao quadrado. Não dá um conforto maior levar 4 ao quadrado, 5 ao quadrado? Dá, né? Melhor do que 28. Então, se é uma pessoa que sabe simplificar esse cálculo, ganha tempo, ganha velocidade. Ela deve fazer isso. Inclusive, isso pode ser parte do enunciado da questão em si. Então, é isso que a gente chama de simplificação. Então, agora a gente vai ver como a gente simplifica as frações. Então tá, temos aqui no quadro, então, 4 desafios para a gente. Nosso objetivo é achar as frações irredutíveis dessas frações, as versões menores delas, né? As versões ali que vão dar agilidade para a gente fazer conta. Então começamos com o nosso 28/35, que já tinha aparecido agora há pouco aí para ti. Para eu conseguir transformar ela na resposta ideal, na fração irredutível, eu tenho que verificar em qual tabuada que eu vi esses números aparecerem. 28 e 35. O 28 e 35 aparecem ambos na tabuada do 7. Então essa era a tua missão, é dividir pelo 7. Ah, professor, então para isso aqui eu teria que saber a tabuada? Minha resposta, sim, você teria que saber a tabuada para conseguir simplificar essa fração aqui. Caso negativo, você teria então que operar com 28/35 para resolver aqui a questão. Então, ambas estão na tabuada do 7, né? Esse aqui é o 7 vezes 4, ou seja, 28 dividido por 7 é 4. 35 dividido por 7 é 5. Aqui ele se transformou, então, no meu 4/5, que era a versão irredutível, a gente já sabia disso. Certo? 30 e 100 estão na tabuada de quem? Na tabuada do 10, né? Mas tem uma coisa melhor ainda aqui, que é o nosso segundo corte. A gente já aprendeu um outro primeiro corte no outro vídeo. São tipos de cortes diferentes. Esse aqui é o corte de zeros numa fração. Eu posso cortar o meu 0 do 30 com o meu 0 do 100, resultando então para mim num 3/10. O que está acontecendo aqui, esse corte aqui, ele é permitido porque eu dividi, essa é a sensação que tu tem quando a gente divide por 10 em cima e embaixo. Quando você divide um número por 10, ele perde um 0. 30 dividido por 10 é 3. 100 dividido por 10 é 10. Então você pode sair cortando zeros. Se tivesse mais um 0 aqui em cima, dava para cortar com mais um 0 aqui embaixo. É mais ágil sair cortando assim, né? Então esse é o nosso segundo tipo de corte na matemática. Agora eu vou ter o 12 e o 4. O 12 e o 4 estão ambos na tabuada do 4, do próprio 4, né? 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes 3 é 12. Então, vou dividir ambos por 4. Divido de cima por 4, divido de baixo por 4. E eu vou ter, então, 12 dividido por 4, meu excelentíssimo 3. E 4 dividido por 4, excelentíssimo 1.
Só que, é claro, nosso foco aqui é achar a forma mais simples, a versão irredutível. 3 sobre 1 é uma fração sim, é uma fração de inteiros, é irredutível, mas se eu estou tentando aí ganhar agilidade, ganhar aí aptidão matemática, construir ela direitinho, eu não vou escrever 3 sobre 1, eu vou escrever 3. Porque lembra o que significa uma fração? É o de cima dividido pelo de baixo. Então, por favor, né? 3 dividido por 1 é 3, a gente escreve já direto como 3. Isso é importante para fazer cálculo. Então tá, agora o inverso dessa fração, 4 sobre 12. Também vai ser divisível por 4 em cima e embaixo. Quando eu dividir por 4 em cima e embaixo, agora eu não vou ter um número assim tão pequenininho, tão não fracionário. Agora eu vou ter 1 sobre 3. Ou seja, o inverso do 3 é o 1 sobre 3. O inverso do 12 sobre 4 é o 4 sobre 12. Professor, por que tu está falando tanto de inverso? Porque isso vai ser extremamente útil para a gente. A gente vai precisar dessa noção de inverter números para fazer algumas operações. Eis os inversos, eis nossas simplificações de forma geral. Espero que você tenha compreendido aí como funciona então a essência aí das frações e o que elas são para fim de cálculo aí numérico. Beleza? Galera, não se esquece, tem lista para fazer disso daqui, para ficar treinadíssimo nisso, é com prática que a gente pega isso daqui, principalmente a parte de simplificar, para ficar fera e aprender tudo e acabar o pavor da matemática. Então, deixa o like aí e muito obrigado.